Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Quintas da TI. Hoje a gente vai falar sobre Azure, né? Sobre soluções de infraestrutura. E o convidado de hoje é especialista em cloud, nosso amigo Bruno Faria. Valeu, Bruno. Obrigado pela presença aí de mais um Quintas como palestrante. Legal, eu que agradeço. É bom estar aqui novamente. Agora a gente está falando um pouquinho mais aí da parte de arquitetura. Da outra vez a gente falou sobre OMS. Agora eu quero explorar um pouquinho aqui dos principais conceitos de arquitetura, né? Eu vou colocar um cenário, não um cenário complicado, um cenário básico aqui, mas que eu vejo muita gente errando que está trabalhando hoje com Azure, inclusive consultorias, tá? Muitas acabam voltando, vindo para a minha mão para resolver um problema, porque as pessoas fizeram simplesmente um depara, né? Tudo que a gente tem num host, num colocation, num ambiente físico hoje, é muito comum que é de imediato, né, que a gente pense que botar isso em cloud com o mesmo cenário, do mesmo jeito que a gente faz num data center on-premise, a gente faça em cloud, mas não é. Então a gente não está aproveitando os recursos do Azure. Se fosse em outra nuvem pública, não precisa ser necessariamente o Azure, se fosse uma Amazon também, a AWS, você também não estaria aproveitando as principais soluções, os principais conceitos dessa plataforma. Então a ideia aqui é explorar esses conceitos, mostrar um pouquinho de como é que começa esses projetos de infraestrutura no Azure. Infelizmente a gente não consegue falar de mais coisa, tem muita solução lá dentro do Azure. Eu gosto até de explorar algumas soluções de plataforma e não de infraestrutura para começar, porque eu acho que o maior potencial do Azure, principalmente, é a plataforma, é o diferencial, é a plataforma como serviço, né? Mas tem hora que não dá e a gente precisa das máquinas virtuais por conta de customização, por conta de repente, uma primeira migração precisa ser dessa forma. Não dá para simplesmente a gente jogar uma coisa para uma plataforma do Azure e achar que vai funcionar de cara. Mas a máquina virtual a gente já conhece, a gente já sabe como é que funciona, então é muito mais fácil para a gente projetar e aí saber qual é o resultado final, né? Mas a gente já em cima de máquina virtual tem muita coisa legal que a gente pode fazer. Tá? Bom, para quem não me conhece, está aí minha carinha. Eu sou arquiteto de soluções de nuvem na F-Câmara. Tem meus contatos aí, meu site, um blog que eu posto sobre Azure. Está um pouquinho parado ultimamente. Estou acabando postando uma vez só por mês, mas eu vou tentar retomar e postar com mais frequência. Meu LinkedIn, meu e-mail, se vocês tiverem dúvida, pode mandar. Meu Twitter também. Tá? Então, eu trabalho basicamente com soluções de Azure. Hoje também estou trabalhando um pouquinho de Amazon. É bom saber também dos concorrentes, né? Embora a consultoria que eu trabalho seja bastante forte, parceira Microsoft. É bom saber os concorrentes, até porque você também está migrando esses caras para dentro do Azure. Então, você tem que saber o que você está migrando também. Bom, a gente vai falar um pouquinho dos data centers, né? Entender um pouquinho como é que está essa escala de data centers, como é que eles estão distribuídos globalmente, como é que a gente pode aproveitá-los um pouco melhor. Falar um pouquinho das redes virtuais, serviços de rede, DNS, DHCP, configuração de IP, como é que isso funciona lá dentro do Azure, como você deve fazer, na verdade. Como é que funciona a computação no Azure, redes privadas e alguns serviços. Tá? Então, para quem já pensou em fazer as provas de certificação, esse conteúdo aqui é basicamente o primeiro tópico da prova 534. Deixa eu mostrar ela aqui. Eu estou com o livro aberto, só para vocês verem esse capítulo. Então, é um capítulo voltado justamente para isso, para falar dos data centers, para falar das configurações de redes, de computação, das redes virtuais privadas, o Express Route e serviços que compõem a infraestrutura. Tá? Então, eu tentei fazer um resumão aqui nesse primeiro capítulo. Vai ter coisas que não estão no livro aqui, mas para quem quer fazer essa certificação, é bem legal ler esse livro, estudar esse livro, mesmo que não faça a prova. Mas o livro te dá uma visão muito boa de todas as soluções que tem dentro do Azure, quase todas as soluções que tem dentro do Azure, e muitas vezes você estava fazendo uma arquitetura de um jeito, estava desenhando uma proposta de uma maneira, e ele te diz qual seria a melhor maneira, abre teus olhos aí para te dizer qual é a melhor maneira para determinadas soluções, né, para trabalhar com determinados serviços.
e plataformas. Então é bem legal esse livro aqui. A prova também não é difícil, é uma prova tranquila de fazer se você já trabalha com Azure. Mesmo que você talvez não tenha dominado ainda a maioria dos conceitos, ou talvez você descubra que você estava fazendo alguma coisa errada, ou não seja ótima. Errada é relativo, mas não esteja fazendo alguma coisa de maneira ótima, esse livro você vai descobrir como é que você faz. Então é bem legal, se puder comprar esse livro. É da Pro, é o oficial, né? 70534 do Exame. Então a primeira coisa que eu queria mostrar são os data centers. A gente geralmente começa a falar de Data Center Brasil, mas a Azure hoje já tem 18 data centers. Tá? Na verdade são 20 data centers, porque tem 2 data centers de governo, que aí não é público, né? Depende de contrato de governo apenas. Então a gente não consegue usar. Assim como os data centers da China também, não é possível fazer deploy, só quem está na China. Mas hoje você tem 5 data centers nos Estados Unidos, são 2 na Europa, se não me engano, 3 na Índia, 2 na Austrália, 1 no Brasil. Há rumores aí de que vai sair mais um data center aqui no Brasil, então vamos ter uma segunda opção. Isso é legal para empresas que precisam ter redundância, mas precisam manter os dados dentro do Brasil, né? Então isso é legal você ter um segundo data center, porque você consegue replicar seus dados para esse segundo data center sem ter que tirar eles aqui de dentro, né? Então vamos ver se realmente isso vai acontecer. Mas o que é legal assim, você tem um conjunto de data centers. Será que realmente trabalhar com o do Brasil apenas é a melhor solução? A gente sabe que no Brasil tudo é mais caro, né? Então, inclusive o data center do Azure é mais caro, porque os impostos aqui são muito mais altos. A demanda aqui não é tão grande ainda quanto é, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, eles conseguem construir um data center que é muito maior e conseguem distribuir muito maior o risco aí do investimento, né? Mas não só no Brasil, você pegar a Austrália, a Ásia, tem preços maiores realmente. Você vai encontrar preços mais baixos na Europa e nos Estados Unidos como um todo, tá? Então, tem um site bastante interessante, que é esse aqui, azurespeed.com, que você consegue saber qual é a tua latência para esses data centers, tá? Essa aqui não é a latência ótima, ele está fazendo um teste de storage, se eu não me engano. Mas dá para você ter uma ideia de qual é a sua latência para esses data centers, tá? E na maioria dos casos, a maioria das aplicações, você não vai ter nenhum problema em utilizar um data center nos Estados Unidos. E tem muita empresa grande, multinacional, que prefere utilizar os Estados Unidos por conta do custo e porque o tipo de aplicação que ele está utilizando não interfere em nada ele ter as aplicações dele lá, o back-end dele lá, tá? Então dá para ter uma ideia aqui que os melhores data centers no meu caso são o Brasil, que está oscilando bastante, mas está mantendo uma taxa boa de tempo de resposta, mas os Estados Unidos não está muito diferente, tá? Você não vai notar a diferença nenhuma de 100 para 150 milissegundos. É claro que se você precisa que você tem 2 aplicações diferentes e essas aplicações precisam se comunicar, então data centers diferentes, você vai querer que elas estejam no data center mais próximo possível. Eu não vou fazer isso do Brasil enviando algo para os Estados Unidos e esperar que esse tempo de resposta seja adequado para determinadas situações. Mas se está tudo nos Estados Unidos, se está tudo no Brasil, faz tanta diferença assim, né? Então, geralmente, a gente consegue trabalhar bem nos Estados Unidos. Os 2 principais para a gente aqui são os do leste dos Estados Unidos, então EastWest 1 e EastWest 2. O EastWest 1 foi um dos primeiros data centers. Ele já anda meio cheio. Eu prefiro usar o EastWest 2, porque parece que as coisas funcionam um pouco melhor lá, um pouco mais rápidos para fazer deploy e tudo mais. Não sei, a sensação que eu tenho, pode ser só um efeito placebo aí, mas a princípio eu prefiro utilizar o segundo data center do leste dos Estados Unidos. E como a gente tem uma fibra direta para Miami, né, esse data center fica ali muito próximo, fica ali em Virgínia, então geralmente é o melhor ping aqui para o Brasil, né, se você não for usar o data center Brasil, tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês é um design básico, tá? Eu fiz aqui um cenário fictício. Geralmente eu desenho soluções todas no Visio, tá? Então eu fiz aqui um cenário fictício, não é um desenho bem feito, não é um desenho real, é só um cenário simples aqui para a gente ver algumas coisas de Azure. E os erros mais comuns que eu acabo vendo em arquitetura, e como é que a gente tem que projetar isso dentro do Azure, já desde o zero, antes de começar a fazer qualquer coisa, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma rede virtual, tá? Então eu criei minha rede virtual, e eu criei 2 subnets, tá? Uma que eu estou chamando de front-end e uma que eu estou chamando de back-end,
Tá? Então, back-end é tudo aquilo que está por trás, que não tem acesso à internet. Então, bancos de dados, está o meu servidor de arquivos. Tá? Então, tudo que eu tenho que está por trás, que não tem portas abertas, está com o firewall bloqueado para a internet, para a entrada, pelo menos, eu estou colocando no meu back-end. E no meu front-end são meus servidores web. Meus servidores web, obviamente, é um ambiente público, um portal, meu site, qualquer coisa assim. E eu estou com as portas abertas, estou chamando ele de front-end. Você pode separar isso em diferentes tipos de subnet. Tá? Eu vejo muito pessoal criando uma rede, criando uma subnet só. Isso é ruim. É bom se você tiver pouca coisa, mas se você começar a escalar isso para vários servidores, isso vai começar a virar uma zona, e também para você aplicar regras de firewall vai começar a ficar complicado. Tá? Eu vou mostrar que existem duas maneiras de fazer regras de firewall. E uma é em cada máquina, eu faço essa regra, e a outra eu aplico uma regra para um conjunto de máquinas ou para uma subnet inteira. Então isso é mais interessante, né? Porque se eu posso aplicar um conjunto de regras para essa subnet aqui, que já não tem acesso à internet, para que eu vou para cada máquina fazer uma regra que não vai acessar a internet? Né? Então eu aplico para a subnet inteira, já que a subnet inteira não acessa a internet. Tá? Então isso se chama NSG. Eu não vejo o pessoal usando muito, mas algo que todo mundo tem que usar. E eu espero que todo mundo saia daqui usando a partir de agora, ao invés de usar ACL. Tá? O ACL é a regra por máquina. Né? Você cria endpoints para cada máquina. Bom, legal. Outra coisa interessante aqui que a gente está fazendo aqui nesse cenário. Para cada uma dessas aplicações, no meu caso, meus servidores web, eu tenho dois carinhas. A mesma coisa com meus bancos de dados. Tá? Eu só não tenho para esse cara aqui. Depois eu vou explicar por quê. Mas o que a Microsoft diz para você? Ela só te garante 99,95%, tá? Máquinas virtuais, se você tem pelo menos 2 instâncias para cada aplicação sua. Tá? Então, não adianta você botar uma máquina, você não está garantido dentro do SLA. Você precisa de 2 máquinas sempre. É claro que existem cenários, e esse aqui do servidor de arquivos, por exemplo, é um cenário desse, em que talvez não fosse possível, não fosse necessário eu ter uma redundância. Tá? Eu posso fazer aqui um cluster de file server tranquilamente, não tem problema, né? Posso fazer uma replicação via DFS, mas aqui no meu caso eu achei desnecessário, mas eu ficaria fora do SLA de 99,95. Tá? Para plataformas, como é o caso do storage, eu tenho 99,99. Tá? E aí essa redundância também é automática. A Microsoft garante para você isso aqui. Desculpa, 99,99. E a Microsoft garante isso aí para você. Tá? Então, no caso de Virtual Machines é um pouco mais baixo, mas é 99,95, quase 100, né? Mas só que você precisa fazer esse trabalho de ter 2 máquinas virtuais. E aí existe um conceito que se chama conjunto de disponibilidade, que eu vou mostrar como é que a gente monta, que é para ter essas máquinas também dentro do ambiente do Azure trabalhando separadamente. Tá? Imagina, o que adianta eu botar 2 máquinas que são para ter redundância no mesmo rack, e aí cai a energia do rack, cai a rede, cai o storage, e vai afetar as 2 máquinas ao mesmo tempo. Tá? Então existe um conceito que se chama... uma funcionalidade que se chama conjunto de disponibilidade, que a gente configura nas máquinas, tá, para garantir que elas sejam provisionadas no data center, no mesmo data center, mas em hardwares separados. Né? E se vocês já viram algum vídeo do Azure, o data center, na verdade, é um conjunto de, como se diz, são vários storage, eu não sei. Agora me fugiu a cabeça o nome em português, mas são um conjunto de containers, né? Então, cada container tem um monte de computadores, tem um monte de racks ali com blades ali de computadores, de storage e tudo mais, né? E esses containers, eles são separados, né? Eles são totalmente separados em termos de hardware, né, de força, de energia, de rede e tudo mais, para que um não afete o outro diretamente. Então, essa é uma forma que eles conseguem garantir também a rápida manutenção e a rápida recuperação aí em caso de problemas, e também isolamento aí,
em caso de problemas nos hardware, né? Só que para isso a gente também tem que fazer a nossa parte, tá? Então, deixa eu mostrar como é que isso está funcionando na prática. Veja também que eu estou botando um storage para cada caso, né? Além de estar colocando duas máquinas aqui para garantir redundância, né? Caso eu desligue uma máquina, a outra está assumindo, eu também estou separando elas por storage diferente, porque também não adianta nada eu colocar as duas máquinas apontando para o mesmo storage, e esse storage aqui dá problema, vai dar problema nas duas máquinas ao mesmo tempo. Então, isso é outra coisa que é necessário que seja pensado, separar storage para máquinas diferentes, né? Quer dizer, máquinas que trabalham, têm a mesma função, mas que deveriam operar separadamente, né, em caso de problemas de hardware qualquer. Tá? Então, deixa eu mostrar como é que isso está lá dentro. Ainda esse cenário completo aqui ainda não está aprovisionado. Eu vou fazer uma hora eu vou estar no portão novo, uma hora eu vou estar no portão antigo. O que tem de ligar no portão novo? Ele já está quase saindo, já está quase GA, né, que a gente chama que Generally Available, né, se eu não me engano. E ele já está quase pronto. Tem algumas coisinhas que ainda não tem nele, que está no portão antigo, mas a maioria das coisas que estão saindo novas, já de meses, aí, só tem no portal novo. Inclusive, a gente vai ver aqui que no portal novo, você tem sempre duas formas de ver alguns recursos. Então, por exemplo, você tem as máquinas virtuais clássicas e você tem as máquinas virtuais. Você tem Cloud Services clássicos e você não tem o Cloud Services, na verdade, nesse modelo aqui. Storage clássico e tem storage. Existe agora uma nova maneira de trabalhar nesse portal novo, que se chama ARM, né? Então é Azure Resource Manager. E ele é um pouco diferente do que a gente vai lidar aqui. Então, por exemplo, não tem esse conceito do Cloud Service, mas eu vou utilizar ainda o método tradicional, até porque eu vou precisar do portal antigo também, então eu preciso, e eu só consigo visualizar essas coisas, esse modelo clássico, no portal antigo, né? Eu não consigo ver o que foi provisionado como ARM nesse portal. Então, como eu vou precisar voltar indo para um lado e para o outro, mas dei uma olhada nesse ARM e talvez futuramente vocês não precisem mais trabalhar nesse modelo clássico. Até porque em algum momento eles vão começar a migrar isso para ARM, né? Pelo menos foi o que eu ouvi, que uma hora vai morrer o modelo clássico e eles estão tentando criar meios aí de conseguir migrar isso de maneira fácil para o modelo de ARM, né? Tá, mas voltando aqui, não vou entrar nesses detalhes. Eu tenho aqui minhas máquinas virtuais, tá? Então são, por exemplo, as minhas duas aqui de aplicações web, tá? Que no caso são essas duas máquinas, tá? Então ela está aqui no meu front-end. Então está aqui rodando no leste dos Estados Unidos, é uma máquina standard de D2, está aqui com o IP dela, tudo normal, você consegue ver aqui o histórico de rede. Com essa resolução aqui fica um pouquinho ruim de navegar no portal novo, tá? Mas vamos tentando. E só que eu quero mostrar agora a rede para vocês. Está aqui o Azure VNet. Então eu tenho aqui meu address space, tá? Então estou criei uma rede normal na rede 10 com 1024 hosts, tá? Então ela chega até o 10.0.3.255 e dividi em duas subnets, front-end e back-end, exatamente como está aqui, né? Então a gente tem duas subnets, foi o que eu dividi. Posso dividir mais? Posso dividir mais. Também não acho que deva sair dividindo várias subnets para cada projeto. Para cada subnet que você cria, você perde IP, tá? Então, se você dividir muitas subnets, você vai perder IP para roteamento, para cada subnet que você cria. Então, se você dividiu em 10 subnets, você vai perder já uns 40 não, mas você vai perder pelo menos uns 30 IPs, se eu não me engano. Tá? Porque cada subnet dessa você vai perder 3 a 4 IPs. Eu não lembro exatamente a conta. Então, não adianta sair criando um monte aqui. Então, crie algo baseado na estrutura organizacional, principalmente voltado para o lado de firewall, de segurança, o que você quer com essas subnets, né? Então, posso ter uma subnet específica só para Active Directory, por exemplo. Tem regras muito específicas, e pode ser uma subnet pequenininha, só com 3, 4 hosts ali disponíveis, tá? Eu posso ter uma subnet para servidores web apenas, então só vou abrir a porta 80 nesses caras. Eu posso ter uma subnet só de banco de dados.
Só que talvez não tentar, não criar 3, 4, 5, ok, agora sai criando 6, 7, 10, 15, como eu já vi acontecer, de criarem subnets para cada projeto, né? Então eu tenho 30 aplicações, eu vou criar 30 subnets diferentes. E, sinceramente, em termos de gerenciamento, acaba piorando, né? Então não acho uma solução legal. A rede você consegue definir o servidor de DNS. Tá? O que é importante aqui? Repara, vou entrar numa máquina virtual. Vamos aqui na propriedade de rede. Repara que eu peguei um IP automático, eu peguei o servidor de gateway automático, eu peguei o DNS automático, tudo isso veio via DHCP. Se eu entrar aqui no IPv4, eu não configurei nada na mão, tá? E você nunca deve configurar na mão. Tudo isso vem automático. Por quê? Eu vou configurar aqui um IP, embora seja um IP válido e vá funcionar, um endereço de gateway válido, DNS, eu posso fazer tudo isso, vai funcionar normalmente. Só que o que vai acontecer? A informação que eu tenho aqui é diferente da informação do meu DHCP server. Então, se eu vou colocar aqui que o IP é o 10.004, por exemplo, e aí o CT aqui na mão desliguei a máquina, a próxima máquina que eu ligar vai pegar o IP 10.004. E aí quando eu tentar ligar essa máquina aqui, que está setada na mão, o IP 10.004, vai conflitar e você não vai conseguir nem acessar a rede. Tá? Então, o ambiente de nuvem ele foi feito para ser dinâmico. Tá? IPs públicos, embora você possa reservar, IPs estáticos também você pode setar. O ideal é que você nunca precise trabalhar com IPs assim com nomes. Tá? Então, cada máquina dessa tem um servidor tem um nome de DNS, né? Tem um Fully Qualified Domain Name. Tá? Esse aqui no caso é o quintasfs.cloudf.net. Então, se eu precisar apontar para esses caras, eu aponto lá no meu servidor de DNS, crio um alias para acessar, para usar com o meu domínio e tudo mais, e tento evitar usar IP. Dá para usar IP? Dá, não tem problema nenhum. Você pode reservar IP público, pode setar IP estático. Tá? E se precisar setar IP estático, vou vir aqui na máquina, IP address, e vou setar IP estático. Tá? E aí, isso aqui, na verdade, ele não está setando um IP estático, ele está fazendo uma reserva no DHCP. Então, ele vai garantir que toda vez que o DHCP ver que essa máquina está ligando, ele vai garantir que vai enviar esse IP para ela. Tá? Então, é um estático entre aspas. Mas o importante é que evitar fazer essas configurações manuais. Tá? Então, imagina que eu joguei um servidor de DNS, né, um servidor de AD, por exemplo, um DNS server para o Azure, eu também configuro esse servidor de DNS aqui, tá? Na rede virtual. Tá? Só para a gente fazer eu não sei se todo mundo conhece o ambiente do Azure, se está já acostumado a mexer com isso ou não, mas eu vou criar aqui uma rede só para a gente ver como é que funciona a criação da interface. Então eu cliquei em New, escolhi a rede Network Interface, tá? Isso portal novo. Portal antigo é até um pouquinho mais direto. Então vou criar. Opa. Eu vou dar o nome aqui de Azure VNet 3, porque eu já tenho a 2 também. Tá? Eu estou criando uma interface de rede, não estou criando... São duas coisas diferentes, tá? Estou criando uma placa de rede, não estou criando uma rede virtual. Agora sim, Virtual Network. Então, vou selecionar o modo clássico, tá? Como eu falei, tem outro modelo que é o Resource Manager, mas eu estou trabalhando só com o clássico aqui. Então, vou chamar aqui de Azure VNet 3. Vou selecionar o endereçamento IP. A segmentação pode ser uma segmentação fictícia, nova só para Azure, ou pode ser uma segmentação igual você tem no seu data center. Então, se eu trabalho, por exemplo, com 92, 168, 0, 1, com 24 hosts lá internamente, eu posso pegar uma parte daqueles IPs, por exemplo, sei lá, os 50 para frente, ou 80 para frente, setar um endereçamento menor aqui, tá? Se quiser usar algum espaçamento que você já possui.
E aí na hora de fechar a VPN não tem problema, você seleciona as redes locais e do Azure de acordo com cada segmentação, né? Então, vamos supor se eu fosse criar aqui um /24 0.1, tá? Eu já posso criar uma subnet, eu vou criar uma subnet chamada front-end também, tá? Como a gente fez no outro caso. E essa aqui vai ter o /20, vou botar /27 aqui, que são 32, se eu não me engano. Opa. Resource Group é só uma maneira de agrupar, tá? No caso, como eu estou trabalhando com o modelo clássico, é uma maneira de agrupar tudo que eu tenho, tudo que eu estou criando num lugar só. Então fica fácil de você visualizar. Então eu vou criar um novo aqui. Vou chamar de Quintas VNet Demo. Até porque eu não vou criar, na verdade. Tá? Então, basicamente é isso. Eu vou dar Create e ele vai criar para mim. O que ele criar vai ser exatamente aquilo que a gente já estava, a gente viu ali. Azure VNet, tá? Então tem a minha subnet, tem o meu DNS Servers, tem o Address Space. No portal antigo, você já faz tudo de uma vez. Eu até gostava dessa visualização. Você vem em rede, novo, criar. Vou dar Custom Create, tá? Se estiver fazendo rápido demais, o Guilherme me avisa. E venho aqui, vou selecionar a localidade que eu estou trabalhando. Então, vamos supor que eu vou criar uma rede aqui no centro dos Estados Unidos, tá? Já posso selecionar os DNS servers se tiver. Se não tiver, deixa em branco, ele vai usar o do próprio Azure. Já posso configurar site to site ou point to site, tá? VPN. E aqui eu já posso criar o espaçamento. Como a gente tinha feito antes, 1.0/24. Então, 256 hosts. Então, eu posso já criar minha subnet front-end, por exemplo, com 32 hosts. Opa. Front-end. Back-end. Tá. Repara o seguinte, aquilo que eu falei. Aqui a gente não vai ver, vai ter que aplicar. Mas na hora que eu aplicar depois, vocês vão ver que aqui está terminando no IP 31 e está começando no 32, como deveria ser. Né? Mas toda vez que você cria uma subnet, você perde IPs para roteamento. Então, no caso, ele não vai começar no 32, ele vai começar no 35, eu acho. 35 ou 36, não sei quantos IPs ele vai perder. Então, você vai perder todos esses IPs aí, 32, 33, 34, 35. Você vai perder 4 IPs aí por cada subnet que você cria. Então, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado se você está usando IPs reais, como é o caso, já trabalhei em projetos, por exemplo, que tem concessão de IPs, né? E trabalham com rede do governo e tal, você precisa utilizar redes específicas para a comunicação acontecer, tá? Porque a Dilma está olhando tudo. Então, você precisa usar esses IPs específicos, tá? Então, nesse caso, eles perdiam muito host, né? Porque cada subnet que eu criava, eles iam perdendo 4 IPs ali. E isso prejudicava aí numa expansão futura, né? Porque eles não tinham tantos IPs assim sobrando. Então tem que pensar nisso. Se você não tem problema, está criando uma rede fictícia no Azure, isso aí não tem problema nenhum. Vou criar aqui uma rede. Apaga. Vou criar uma rede aqui até de 65 mil hosts, se eu quiser. Então não tem problema nenhum. Esgotou isso aqui, não. Tá bom, eu crio outro espaçamento. Então eu crio agora aqui o 192, 172.16.1.0, né? E por aí vai, mais 65 mil hosts. Então, se eu estou criando espaço virtual, não precisa se preocupar muito com a quantidade de hosts, não. Tá? Mas, se é aquele caso que eu falei de ter endereços de segmentações específicas, alocadas dentro do seu ambiente, dentro do seu ambiente do data center, você precisa usar isso também no Azure, tem que tomar um pouco cuidado com a quantidade de subnet. Tá? Bom, essa foi parte da criação da rede, né? Isso foi o básico aqui para a gente conseguir começar. A segunda coisa para a gente conseguir montar esse ambiente são os storage.
Porque se eu tentar criar uma máquina virtual agora, ele vai criar um storage automático para mim. E aí ele vai criar um storage com nome loucão lá, que depois para você identificar onde é que está a máquina vai ser um problema. E a gente consegue ver isso por aqui. Vou criar uma máquina virtual rápida. Só para a gente ver. Vou botar um serve demo aqui. Só para outra tela e a gente vai ver o que acontece. Se eu não tivesse com a rede criada, eu não ia ter a opção de escolher ela aqui. Eu ia selecionar uma região qualquer. E aí ele ia provisionar a máquina, por exemplo, na rede do Brasil aqui, ia me dar um IP, ia me dar um IP privado e tudo mais, mas ela não está falando com ninguém. Ela está numa rede sozinha, isolada, porque você não selecionou uma rede virtual, você não criou uma rede antes, tá? Então, se você não tiver a opção aqui de rede, é porque você ainda não criou a rede virtual. Esse é o primeiro passo, criar a rede que você quer trabalhar. E aí, assim, eu consigo selecionar aqui. Eu quero essa rede aqui, minha máquina vai entrar nessa rede. Ele já mostra para mim as redes, as subnets, tá? Então, essa máquina seria uma máquina de back-end, por exemplo. E aqui que entra o problema, né? Se você também não criou o storage antes, ele vai criar um storage automático para você, né? E aí vai ficar uma maluquice de nome lá, um nome gigantesco que começa com portal, e aí vai com umas 32 letras aí, 16 letras, números malucos. E aí para você identificar onde é que está aquela máquina, toda vez você vai ter que entrar na máquina, né? Entrar ali na Virtual Machine, ver onde é que está o disco, onde é que o disco está alocado, para você descobrir onde é que está o VHD daquela máquina virtual. Então é mais fácil a gente criar tudo antes para ficar estruturado da maneira correta, até porque a gente vai precisar fazer essa separação aqui, e a gente tem, então a gente tem que saber onde é que a gente está provisionando a máquina, tá? Então, antes de tudo, de criar a máquina virtual, criar a rede e criar o armazenamento, tá? Então vamos criar o armazenamento. Storage, tá? Muito simples também, New, Quick Create. Vou selecionar a região onde está o storage. Obviamente, se eu quero botar uma máquina nos Estados Unidos, o storage tem que estar nos Estados Unidos. Se eu quero botar no Brasil, o storage tem que estar no Brasil, tá? Então, vou dar um nome, 500STR07, que eu já estou com todos eles lá. E aí eu vou ter 4 modelos para trabalhar em storage. Isso aqui também é importante para a gente projetar a arquitetura aí do nosso ambiente. Por quê? Porque eu posso estar pagando mais caro por algo que não necessariamente está me oferecendo algum retorno. Tá? Então, eu estou fazendo, por exemplo, um ambiente de DR no Azure. O ambiente de DR já é a contingência, né? Eu já tenho o meu data center, lá no Azure está rodando a contingência desse data center, e aí eu estou criando um storage que cria a contingência da contingência. Então não faz muito sentido. Então esse tipo de coisa a gente tem que pensar antes. Então o que são esses tipos de storage? Eu tenho o localmente redundante, eu tenho o geograficamente redundante. Eu vou começar desses dois primeiro. O que é o localmente redundante? Eu tenho 3 discos. Então, esse é o modelo mais básico já. O que acontece é, para cada storage que você cria, você já vai ter 2 cópias. Tá? Então, eu tenho uma cópia, que é a que eu estou usando, e já tenho a 2 e a 3 aqui. Qualquer problema que deu com esse cara, automaticamente uma dessas cópias aqui vai entrar em ação. Tá? E você nem vai ver que aconteceu o problema. Isso é uma coisa que está por trás na infraestrutura do Azure. E é automático, tá? E aí a Microsoft vai resolver o problema do disco que está esse cara aqui e depois vai voltar tudo ao normal. Você nem viu que aconteceu alguma coisa. Só que tudo isso aqui fica num data center só, tá? E fica tudo no Brasil. Agora vamos supor que o storage do Brasil inteiro deu problema, caiu uma bomba lá, uma bomba atômica no Brasil. Bom, aí você vai perder tudo porque o storage inteiro morreu, tá? É um caso extremo, é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer, tá? O outro caso, geograficamente redundante. O que ele é? Eu tenho mais 3 cópias num data center até 1000 km de distância. A pelo menos 1000 km de distância. Tá? Então, isso aqui é uma cópia desse cara aqui. Então, eu tenho 6 cópias. Né? São 3 aqui no data center primário, mais 3 cópias no data center secundário. Tá? Então, você tem 6 cópias. Quer dizer que eu posso acessar esse segundo cara aqui? Não, não quer dizer que você consegue acessar esse cara aí. Se esse cara aqui morrer,
você tem uma cópia garantida no segundo data center, mas você não consegue acessar ele. Isso aqui é uma cópia de segurança, e aí a Microsoft que vai fazer o trabalho de recuperar os dados para você. Se por algum motivo não conseguir recuperar o primeiro storage de jeito nenhum, aí sim ela vai disponibilizar esse aqui para você. Mas é tudo automático, eu nem sei exatamente como funciona essa mecânica, esse procedimento, porque eu nunca vi acontecer, tá? Mas a ideia é essa, que você tem uma cópia de segurança em um outro data center. E ele faz essa cópia automática, né? Então você não tem que se preocupar com nada, ele seleciona o data center para você e faz essa cópia. Os outros modelos são o Read Access Geo-redundante e o Zone redundante. O Read Access Geo-redundante é justamente aquilo que a gente estava falando que não dá para fazer no geo-redundante. Eu vou ter acesso à leitura nesse segundo data center, tá? Nesse segundo storage, nessa replicação. Então, eu posso ler esses dados no segundo data center, caso o primeiro falhe, ou eu precise acessar esses dados a qualquer momento, a gente consegue fazer também. Claro, à medida que eu vou descendo nessa lista, vai ficando mais caro, tá? Até que a gente chega no Zone redundante. O Zone redundante, o que ele faz é eu tenho 3 cópias. Só que uma está no Data Center Brasil, uma está no Data Center dos Estados Unidos, uma no Data Center da Ásia, e aí vai. Você tem um storage, né, como se fosse um disco, em 3 data centers diferentes. Tá? Então é uma maneira dele distribuir geograficamente aí um disquinho em cada data center. A mesma coisa, né? Cada um com 1000 quilômetros de distância aqui entre o outro. Então você criou no Brasil, pode ser que coloque uma segunda cópia nos Estados Unidos e a terceira cópia vai estar lá na Europa. Criou na Europa, pode ser que a primeira esteja na Ásia. Não sei, a gente não tem como definir isso, mas é importante que vocês entendam esse conceito de cada um deles. Por quê? Como eu falei, a gente criou um ambiente de DR no Azure. Para que eu vou usar o gel redundante? Para que eu quero ter uma cópia de contingência em outro lugar, se o meu ambiente já é um ambiente de backup, né? Então, fazer o backup do backup, faz sentido pagar mais por isso? Não faz. E é muito comum, porque esse aqui é o padrão de replicação, a gente utilizar o gel redundante. Tá? E aí, como é muito barato, ninguém percebe. Mas, à medida que você vai aumentando isso aí em terabytes, né? Aí você vai vendo que isso aqui vai ter uma diferença significativa de valor. Tá? Então, criar o storage é muito simples, só finalizar isso aqui ele já vai criar para mim. Igual eu já tenho aqui 6 contas criadas. Tá? Todos os storage você consegue acessar via endpoint HTTP. Tá? Então, se eu jogar um arquivo aqui para dentro e botar um acesso público, por exemplo, eu consigo acessar o storage, acessar aquele arquivo como se fosse um storage de rede, tá? Como se fosse um file server ou até um web server ali, hosteando uma imagem, um vídeo, um arquivo texto. Então você consegue acessar via HTTP, os arquivos estão lá dentro. E aí tem outras funcionalidades também que a gente não vai entrar aqui, que são tabelas, filas e files, né, que é uma funcionalidade relativamente nova, que você consegue montar um storage como se fosse um file server. Então você não precisa criar um file server para montar um drive de rede, por exemplo. Você consegue montar diretamente o storage numa máquina no Azure ou uma máquina, acho que Windows 7 ou Windows 8 suporta, Windows 10 suporta montar esses storage, né? E aí ele, embora o storage no Azure tenha espaço ilimitado, quando você monta esse storage como um drive de rede, ele vai ter uma limitação de 5 TB apenas, tá? Você não consegue passar disso. Mas você pode ter quantos compartilhamentos de redes você quiser. Tá? Então, já temos os 2 passos aqui. Né? Eu criei a nossa rede, eu criei os nossos armazenamentos, tá? E agora a gente começa a criar a máquina virtual. Tá? Eu já tenho as máquinas praticamente todas aqui criadas. Ficou faltando só essa DB2 aqui, a minha segunda máquina do banco aqui, para ter a redundância. Então, eu vou mostrar como é que é o provisionamento dela, né? Então, se eu vier aqui em máquinas virtuais, eu já tenho o Web 01, o Web 02, uma 3 aqui que eu vou mostrar depois, vou falar o que ela é, o meu file server e tenho o meu SQL, minha primeira instância do SQL. E eu vou criar uma segunda e replicar os dados. Obviamente a gente não vai fazer aqui o procedimento do SQL, mas a gente finge que está funcionando isso, tá? Por trás.
A ideia aqui é entender o conceito do conjunto de disponibilidade e manter o SLA. Né? Então, eu já tenho uma máquina, eu já criei uma máquina. Quando eu crio uma máquina, eu crio junto um endereço de DNS. Esse endereço de DNS está vindo nesse modelo clássico do Cloud Service. Tá? Então, veja que eu tenho para um Cloud Service aqui que é o ponto de entrada para duas instâncias, que é o Quintas Web 01 e Quintas Web 02. Tá? Então, ele está respondendo para essas duas máquinas. Todo mundo que vier para esse endereço aqui vai entrar tanto em uma quanto a outra se essas máquinas estiverem em balanceamento de carga. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa para o Quintas SQL. Eu já criei o Cloud Service, eu já criei a primeira máquina, eu vou criar a segunda. Então, para criar a segunda máquina, para que a gente tenha uma seleção enorme aqui de máquinas para utilizar. Tá? Tem máquinas aqui que têm licenciamento próprio, tem outras que você pode trazer a sua própria licença. Então, no caso do SQL, se você não tem a licença, você pode usar licenciamento de assinatura do Azure. E sai relativamente mais barato do que você comprar. Tá? Então, principalmente para esses tiles Enterprise, vale a pena fazer uma conferência aí se o que você tem comprando a licença sai mais em conta do que alugar aqui, né? Vamos supor, vamos pegar 2 anos aí de contrato pagando uma máquina virtual com o Enterprise, por exemplo, do que 2 anos de contrato de uma licença do SQL Enterprise, tá? Então, geralmente é que sai bem mais barato, coisa assim de 40% mais barato, tá? Então vale a pena fazer essa conta. Mas já teve casos de clientes que eles compravam tantas licenças que algumas licenças ficavam tão baratas que não compensava. Então, por exemplo, se você já tem a licença do SQL Server, às vezes você já comprou, né, e está mexendo com a Azure hoje, está colocando uma infraestrutura hoje no Azure, vale mais a pena você subir um Windows Server, só uma máquina Windows Server, e instalar a sua própria instância do SQL, tá, usando a sua licença, do que usar essa daqui, que você vai pagar consideravelmente mais para ter esses caras aqui, o licenciamento, né, que é você pagar a computação, que é o Windows Server e a quantidade de cores que você está pagando, e mais o SQL Server. Tá? Então são duas coisas. E assim, mesma coisa para Oracle, para outros cenários, outras plataformas aqui, outras vendors aqui dentro do Azure. Tá? Então eu vou subir na verdade eu preciso subir um SQL, né? Que é outra máquina SQL também. Vou subir um SQL Web lá, subir um Web aqui também. SQL 02. E aí, outra coisa importante, a gente tem vários modelos de máquina, né? A gente tem máquinas A, tem máquina D, tem máquina DS, tem máquinas DV2. O que seria DV2, né? A máquina G. Então a gente tem vários modelos de máquinas. As máquinas A, elas são meio que coringas, né? Elas servem para diferentes tipos de tarefas que não são muito específicas, por exemplo. Elas não são tarefas que demandam muito processador, demandam muita memória. Elas são assim, aquelas máquinas mais balanceadas para uso geral, né? Não é uma aplicação muito específica. Agora, por exemplo, no caso de um SQL Server, eu preciso de muito processamento. E muitas vezes eu preciso de muita memória também, né? Principalmente. Então, talvez as máquinas A não vão te dar um nível de performance necessário para uma máquina de produção de SQL Server. E aí a gente começa a ter que trabalhar com uma máquina D. Então, a diferença da máquina A para a máquina D é que as máquinas D têm cerca de 60% mais performance de CPU. Tá? Então, mesmo que esteja falando 2 cores nessas duas máquinas, por exemplo, a A2 e a D2, essa aqui é 60% mais potente. Tá? É um processamento diferente que ela tem. Além disso, essas máquinas aqui elas têm HD temporário. Eu não sei se vocês já repararam, sempre tem um HD temporário nessas máquinas, que está aqui. Tá? O que é interessante nesse volume temporário? Toda máquina que você cria, esse volume entra. Tá? Independente se é A, se é D. Só que na máquina D, esse volume temporário ele é SSD. Então isso é legal se a gente começar a trabalhar com ambiente de cache. No caso do SQL Server, por exemplo, você tem o TempDB, tá? Então você tem uma tabela só para arquivo temporário, né? E geralmente é ela onde tem a maior troca de I/O, né? Então, se é ali que realmente está o peso,
seria legal você usar um HD SSD ao invés de usar um HD magnético, né? No caso no C2 pontos ou um volume que você colocou extra, né? Então a máquina D te dá essa habilidade de ter um drive temporário SSD. O drive é temporário, desligou a máquina, perdeu tudo que tem dentro. Então é por isso que só serve para uso temporário. Então precisa fazer uma operação, sei lá, eu vou converter um monte de vídeo, tem uma aplicação que faz conversão de vídeo, isso puxa muito de disco e tal, eu jogo tudo para lá, converto, depois tiro de lá. Basicamente é isso que você vai ter que fazer. No caso da SQL ou outras aplicações que usem cache, você pode jogar o cache todo ali. No SQL tem o TempDB, o Buffer Extension, você joga tudo isso para o Drive D. E aí evita você pegar uma máquina que é mais cara, que são as máquinas que têm todos os volumes como SSD. Tá? Porque realmente para ambientes mais críticos você vai precisar desse tipo de cenário, né? Então, todos os discos que você colocar são SSD. Mas talvez o maior volume ali de transações está dentro do TempDB, e geralmente é o caso para a maioria dos cenários, tá? Você consegue usar uma máquina do tipo D e já vai ter uma performance excelente, tá? Só que aí tem um esquema para você montar essas máquinas, não é tão simples montar, até porque você vai ter que apontar lá no SQL para mover a base do TempDB e do Buffer Extension para esse Drive D. Só que ele apaga toda vez que você reinicia. Então você tem que criar um script para poder fazer, para poder criar a pastinha lá com permissão para o SQL, para ele poder criar o TempDB nessa pasta. Então você tem que fazer um script de inicialização. Tem uma documentação do Azure como é que faz isso, se precisar. Tá, mas saiba que não é simplesmente jogar para lá e vai funcionar. Vamos ver essa máquina aqui. Como a gente está querendo fazer balanceamento de carga, nesse modelo clássico, o que importa é aqui o Cloud Service. Tá? Eu já tenho o Cloud Service que foi criado anteriormente, que é o Quintas SQL. Então, se eu estou botando uma segunda máquina, eu vou botar ela no mesmo Cloud Service. Então, ela vai responder pelo mesmo nome de domínio, tá? O mesmo IP público, independente de qual é o IP interno da rede privada dela. Tá? Deixa eu só ver aqui, isso aqui vai para o Storage 4. E aqui entra o conjunto de disponibilidade. Como eu só tinha uma máquina antes, eu não criei esse conjunto anteriormente. Eu vou criar um agora, tá? E vou chamar de Quintas SQL AS. Tá? E vou dar Next. E vou mandar provisionar a máquina. Bom, enquanto ele provisiona, eu vou mostrar a Web 01 e a Web 02 que já estão prontas nesse cenário. Tá? Se eu entrar aqui em configurações, eu já tenho o meu conjunto de disponibilidade configurado, se chama Quintas Web. Tá? Depois que eu criei, como eu criei ele agora no SQL 02, se eu for na SQL 01, eu não sei se já vai aparecer, ainda não, porque ainda está criando, tá? Mas depois que ela criar a máquina, ele vai aparecer isso aqui para mim e eu consigo botar as máquinas dentro. Né? Então é um select, eu vou colocando as máquinas ali dentro. E aí sim ele garante para mim que essa máquina aqui e essa máquina aqui estão em hardwares diferentes. Tá? Se a Microsoft precisar fazer uma manutenção, seja ela planejada ou não, você está dizendo explicitamente para a Microsoft que essas máquinas aqui estão seguras, né? Que elas operam separadamente. E se você desligar uma das máquinas, não vai afetar o teu ambiente. Tá? Então essa é a ideia. Né? As máquinas têm que ser exatamente iguais e elas estão respondendo às mesmas requisições. Então, se precisar fazer uma manutenção, eles desligam a máquina, faz tudo que tem que ser feito, bota a máquina de volta no ar, depois que ela está respondendo, tá ok, aí sim elas vão tirar a segunda máquina, tá bom? Então é assim que funciona. E você consegue ter até cinco conjuntos desses, né? Então, eu tenho aqui como se fossem 5 racks, tá? E aí eu tenho uma máquina está aqui, a outra máquina está aqui, a outra máquina está aqui. Então, assumindo aí que você tem 5 máquinas virtuais, tá? Elas vão ser separadas dessa forma dentro desse conjunto de disponibilidade. Pode ser que na hora que você provisionou a máquina e você não colocou ela no conjunto, pode ser que de repente ela entre aqui. E aí quando você colocar ela no conjunto, ela vai, eu vou ter que reiniciar a tua máquina para botar em outro rack. Aí ele reinicia a máquina e migra ela
para o outro rack, para ficar separado, para garantir que está separado. Se você tem mais do que 5 máquinas, a sexta vai entrar aqui, a sétima vai entrar aqui, a oitava vai entrar aqui e por aí vai. Então, se eles precisarem fazer uma manutenção, tá? Eles vão parar esse cara aqui inteiro. Então você perde 2 máquinas nesse caso, mas você tem todas as outras respondendo. Eles vão sempre te garantir 50% das máquinas funcionando. 50% das máquinas é quando você só tem 2, né? Então eu tenho uma máquina aqui, outra máquina aqui, parou essa aqui é o meu 50%. Né? Obviamente, no cenário que eu tenho muito mais máquinas, isso aqui é muito mais do que 50% das máquinas funcionando. Tá? Mas mesmo assim, o processo vai ser feito de maneira gradual. Né? Terminou o processo de uma máquina, vai para a segunda, vai para o terceiro rack, quarto rack, e por aí vai. Né? Sempre mantendo as suas máquinas ligadas. Bruno. Oi. Bruno. Pode falar. Só uma perguntinha aqui para não perder o fio da meada. O Sérgio Jussen está perguntando o seguinte: o IP público do Cloud Service é sempre fixo ou pode acontecer de mudar em algum caso? Não, então, ele, por padrão, ele não é fixo, tá? Então ele vai mudar. Se você desligar todas as máquinas, aqui que eu tenho 2 máquinas aqui no caso, tá? Se eu desligasse uma só, o IP não vai mudar. Mas se eu desligar as 2, o IP vai mudar, tá? É quase certo que o IP vai mudar. Só que você tem como reservar isso. E aí você faz a reserva via PowerShell. Você pode reservar de uma instância que já está rodando. Então, você já tem um IP, por exemplo, que já está configurado. Você pode reservar esse cara e ficar para você o resto da vida, tá? Ou você pode criar uma nova reserva e atribuir para essas máquinas, para esse Cloud Service, tá? Mas você consegue garantir que esse IP não vai mudar, tá? Não tem problema. Só que por padrão não vem assim. Tem que ficar esperto nisso, porque você começar a utilizar, já mudou no seu DNS lá, atribuiu um host para aquele IP ali e não fez a reserva, já era. Né? A hora que deu algum problema, precisou desligar a máquina por qualquer motivo, você vai perder aquele IP e vai ter que mudar no DNS de novo, vai ter aquele tempo de replicação, e aí você vai atrasar o teu lado. Né? Bom, aqui no SQL, só para a gente ver, eu criei outra máquina com conjunto de disponibilidade. Se eu quiser botar essa daqui, agora eu consigo colocar, salvo, e vai entrar no mesmo conjunto. E aí ele pode ser que a máquina reinicie por conta desse processo de colocar em hardware separados. Tá? Mas aí agora eu estou garantindo essa questão da alta disponibilidade em caso de manutenção. O que acontece se eu só tenho uma máquina? Então, eu sempre vou ter cenários, por exemplo, que eu não consigo ter balanceamento de carga. Existem aplicações que não clusterizam, não tem jeito. Então não adianta eu tentar forçar um tipo de cenário desse, eu vou ter uma máquina só. Né? Eu não vou entrar nesse legado da Microsoft, legal. Aí eu penso em outros tipos de contingência, fazer um backup, ter uma forma de recuperar esse backup de uma maneira muito rápida, um failover, um snapshot da máquina, qualquer coisa que seja eficiente para esse teu cenário. Tá? Mas o que acontece se eu colocar, por exemplo, uma máquina num conjunto de disponibilidade, sendo que só tem uma máquina nesse conjunto? Tá? O que vai acontecer é, até para manutenções planejadas, a sua máquina vai ser reiniciada sem te avisar. Na verdade, eles te avisam, vão te mandar um e-mail, mas a máquina vai ser reiniciada para fazer essa manutenção. Tá? Ou vai ter um shutdown, aí, um start, e aí você corre o risco de ficar com disponibilidade na sua aplicação. Tá? Então, se você só tem uma máquina, não cria esse conjunto de disponibilidade. A sua máquina só vai precisar ser desligada, reiniciada, qualquer coisa assim, se tiver alguma manutenção não prevista. Tá? Acontecer alguma coisa muito séria lá no back-end, a Microsoft precisa atuar ou deu algum problema, aí sim a tua máquina pode ser que desligue. Tá? Num caso raro, se acontecer algum problema desse. Mas se você se você simplesmente colocar ele no conjunto aqui sozinho, você está dizendo para a Microsoft que essa máquina aí está protegida, que não tem problema ela ser desligada para fazer manutenção planejada. Tá? Então vai funcionar para os dois lados. Ela vai desligar tanto para planejada quanto para não planejada. Então, nunca colocar a máquina simples, né, uma única máquina num conjunto de disponibilidade. Deixa ela sem nada. Tá? Então, legal, a gente já viu aqui um monte de coisa, né? Então a gente já viu conjunto de disponibilidade, já viu armazenamento, já viu rede, já vimos como é que funciona colocar uma máquina no mesmo Cloud Service para fazer balanceamento, mas a gente não viu balanceamento, né?
Como é que funciona o balanceamento? Isso já vai entrar lá no Cloud Service. No outro modelo, que é o modelo do ARM, que eu falei que você faz pelo portal novo, você vai criar especificamente um balanceador de carga, tá? Aqui não. Aqui o Cloud Service, nesse modelo clássico, ele vai fazer ele faz esse balanceamento para você. Então, por exemplo, aqui no Quintas Web, a minha máquina virtual da Quintas Web, deixa eu pegar a máquina 1 aqui. Se eu entrar em endpoints, eu tenho aqui os endpoints de acesso, tá? São todos os meus pontos de entrada, são as portas que estão abertas para fora, né? Então, a minha porta HTTP, já que ele é um servidor web, a minha porta do PowerShell para poder fazer algum tipo de administração e a porta de remote desktop, tá? Todas essas aqui estão abertas para internet. Aí ele até atribui aqui uma porta aleatória, só para não ficar tão óbvio qual é a porta aqui que está aberta, para não usar a padrão, mas da interna está a porta padrão, tá? Mas como é que eu crio aqui, então, um balanceamento de carga? Bom, imagina que eu tivesse um servidor de terminal service. Então eu quero criar uma farm aí de remote desktop service, eu quero qualquer máquina que o cara entrar tá bom, só para ele poder trabalhar, que ele vai usar o desktop virtual dele, vai acessar e fazer as coisas que tem que fazer. Então imagine que essas duas máquinas aqui, o Web 01 e o 02, fossem um farm aqui de remote desktop service. Aqui eu tenho uma porta que agora só está respondendo para a máquina 1. Então, mesmo independente das duas terem o mesmo servidor de domínio, o mesmo nome de DNS, que é o Quintas Web Cloud App, se eu tentar acessar agora via Remote Desktop, esse endereço, nessa porta aqui, eu vou acessar o Quintas Web 01. Eu não vou acessar o Quintas Web 02, tá? O Quintas Web 02 ele está com uma porta pública diferente. Tá? Então, isso é o que a gente chama de endpoint singular. Tá? Então, é um endpoint específico para esse servidor. Tá? Agora, se eu quero que um endpoint responda para os dois casos, para os dois servidores, eu vou criar um conjunto. Tá? É só ver o seguinte, imagina que eu quero colocar essa porta aqui, 52514, para o meu segundo também. Tá? Então imagina que eu quero mudar essa porta aqui para o 52514. Ele não vai deixar. Vai falar, essa porta já está conflitando com outro endpoint do mesmo deployment. Tá? Então eu não consigo. Para eu fazer isso aqui funcionar, eu preciso criar um conjunto de balanceamento de carga. E aí, na hora da criação, ao invés de selecionar que eu estou criando um standalone endpoint, eu vou criar um endpoint de um conjunto de balanceamento, tá? Um load balance set. Tá? Isso é feito aqui, create a load balance set. Nessa tela anterior você seleciona da lista que tem disponível. Então, por exemplo, no caso do remote desktop, eu poderia criar um load balance set. Tá? Então eu vou criar um load balance set que responde, por exemplo, aqui na 51675. Tá? Só um exemplo. Tá? E eu vou chamar aqui de RDS Load Balance, vou dar um nome para ele. E o que ele vai fazer? Vai ter uma checagem a cada 15 segundos, duas vezes, aqui vão ter dois robozinhos ali a cada 15 segundos testando essa porta. Tá? Então se eu tenho, por exemplo, duas máquinas aí no meu balanceamento de carga, ele vai ficar fazendo checagem. Está respondendo na porta 3339? Pô, beleza, está respondendo. A hora que passou esse robozinho e parou de responder, ele vai tirar essa máquina do balance. Então, quando o usuário tentar entrar, ele vai acessar apenas aquela porta, aquele servidor que está respondendo e que ele sabe que está funcionando. Tá? Então, isso é automático. Se a máquina apresentar qualquer problema, ela automaticamente já sai do balance. Tá? Então, mesmo que ela esteja ligada, funcionando, mas o serviço parou por qualquer motivo, ela sai automaticamente do balance porque ele não passou no check aqui de saúde. Tá? Então, para criar, eu crio aqui, coloco a porta que eu quero criar, o conjunto de balanceamento. Vou dar as opções aqui do meu probe, que vai ficar fazendo um health check, um nome, vou dar OK. Tá? E aí ele vai criar esse conjunto. Eu não vou esperar criar, porque demora um pouquinho. Vai demorar alguns segundos, daqui a pouco a gente vê. Mas aqui em cima a gente já vê que eu tenho um conjunto aqui para esse caso. Tá? Veja que a última coluna ele já está preenchendo como um nome que eu dei para o meu balanceamento de carga, que é exatamente igual ao Web 01. Tá? Porta 80, porta privada 80, conjunto
de balanceamento de carga HTTP/LB. Tá? Então, e ver que as duas máquinas respondem na porta 80. Se eu entrar agora e tentar acessar o endereço dessa máquina, já tem um servidor lá rodando, tá? Ele vai responder para mim. Bom, acessei agora o Quintas Web 01. Essa máquina está com o IS instalado, basicamente, só com um arquivo index lá, dizendo qual é o servidor que eu estou conectando, só para eu saber qual que eu entrei. Tá? Se eu ficar apertando F5 aqui, uma hora eu vou cair no 2. Demora, não é tão simples porque... caiu no 2 agora, tá? Mas, assim, não é a gente chama de round robin, né? Uma hora eu estou no servidor, apertei F5, vou para o segundo servidor. Não é assim que funciona. Ele vai fazer uma série de checagem de memória, CPU, rede, para validar qual servidor você vai. Como essas máquinas aqui basicamente estão sem load nenhum, pode ser que eu fique na 2 aqui, o resto da minha vida eu nunca vá para 1, tá? Eu vou ficar apertando F5 aqui a vida inteira e vou continuar na 2. Até mudei para 1 rápido aqui. Mas tem vezes que eu faço essa demo aqui, fico aqui 1 minuto e não sai do mesmo servidor, tá? Mas eu vejo que você vê que eu estou com o mesmo endereçamento aqui, eu estou caindo em um, eu estou caindo em outro, tá? Então, só precisou fazer isso. Instalei as duas máquinas, configurei os dois IIS, são máquinas idênticas, exceto que está com uma tá com um arquivo que diz que é 01 e a outra está com 02, né? E configurei os endpoints dela com conjunto de balanceamento de carga. Pronto, não precisei fazer mais nada, já está funcionando o meu balanceamento de carga. Não precisei configurar NLB, não precisei configurar equipamento, fazer proxy, reverso, não precisei fazer nada. Tá? Então é muito fácil configurar balanceamento de carga aqui. E aí você garante essa questão da alta disponibilidade. Né? Então eu tenho máquinas separadas em hardwares físicos diferentes. Tá? Então máquinas separadas em hardwares físicos diferentes, em storage diferentes, e que também operam separadamente. Tá? Se uma cair, a outra some completamente. Tá? Não tem nada aqui que impeça dela subir. A única coisa que pode acontecer é o data center inteiro cair. Puta, mas aí o que a gente faz? Aí você faz um DR com outro data center. Tá? E aí eu tenho um novo cenário que eu criei, só para mostrar aqui, para a gente finalizar, também não vou me estender muito. Que é um cenário usando o Traffic Manager. Desculpem o desenho, fiz aí correndo, aí faltando 5 minutos para começar, tá? Tá meio ruim de ver, mas a minha ideia aqui é que eu tenho uma segunda rede, tá? Então tem aqui uma segunda rede. Essa rede aqui está no Brasil. Opa! Então a rede de baixo, a Azure VNet 2, está no Brasil, tá? BR. E a rede de cima está nos Estados Unidos. Então, a ideia aqui é que eu tenho um Traffic Manager, que é outra plataforma do Azure, uma outra solução, que converge o tráfego tudo para ela. Tá? Então, na verdade, ao invés do tráfego, os usuários entrarem aqui nesse meu Cloud Service, ele vai entrar aqui no Traffic Manager. Tá? Então, ele vai entrar no Traffic Manager e o Traffic Manager vai distribuir para esses dois caras aqui. Tá? Isso serve para aplicações web só, tá? Porta 80, porta HTTP, protocolo HTTP ou HTTPS, tá? Então, o Traffic Manager só funciona para esse caso. Não adianta você colocar um servidor de banco ou qualquer outro tipo de aplicação e você não vai conseguir usar o Traffic Manager para gerenciar esse tráfego, tá? Eu já montei essa infraestrutura, só para a gente ver. O Traffic Manager não está disponível nesse ambiente do portal novo. Tá? Ele tem um Traffic Manager novo que só funciona para o ARM novamente. Tá? Então, aquele outro modelo de trabalhar com infraestrutura. Vou entrar aqui no Traffic Manager, está criado. Eu chamei ele de Quintas Web. E aí qual é a diferença? Eu ganho um novo nome aqui. Para criar, novo nome no DNS. Tá? Para criar, novo Traffic Manager, Quick Create. Vou dar um nome aqui. Então, pode ser qualquer coisa, demo 00001. Tem que ser algo único, né? Porque é o endereço de internet isso aqui. E aí você tem 3 modos de trabalhar com o Traffic Manager. Performance, Round Robin, Failover. Failover. Bom, como o nome já diz, né? Eu tenho 2 data centers. O Traffic Manager aqui está fazendo todo o trabalho aqui de receber essas requisições. Então, no caso do failover, o tráfego sempre vai piscar. Tá? Então, todo mundo está chegando, vem para cá. E por algum motivo, esse cara aqui deu problema, o novo tráfego vai vir para o segundo lugar aqui que eu defini, meu segundo site. Tá?
Esse site pode estar on-premise, ele não precisa estar necessariamente no Azure, tá? Qualquer endpoint, qualquer domínio de internet. Você tem um host que está na Amazon, tem um host que está num colocation na Ásia, não importa onde é que ele esteja. Se ele responde a um nome de internet, tá? A um FQDN, você consegue colocar esse cara no Traffic Manager. Tá? Então não precisa estar no Azure. No Azure só te facilita na hora de configurar. Tá? Mas o failover ele vai funcionar dessa forma. Então, caiu um cara, caiu o meu primeiro data center, ele automaticamente verifica que esse status de saúde do primeiro site está falho, e ele vai começar a enviar todo mundo para o segundo cara. Então, esse é um caso onde eu consigo, em caso de desastre total aqui do meu ambiente, garantir, né, que a minha aplicação vai continuar funcionando, porque o Traffic Manager vai jogar todo mundo aqui para o meu segundo data center. Tá? Claro, se meu banco de dados, no meu caso aqui, no meu cenário, meu banco de dados está no meu primeiro data center, não vai adiantar nada, né? Porque se o data center inteiro cair, né, minha aplicação não vai conseguir acessar o banco. Então você também tem que pensar em como replicar o seu banco para esse segundo data center. Eu estou te dando um cenário que simples só de aplicações web, né? Você tem que pensar também como vai fazer a replicação do banco aqui. Se tiver banco, né? Se não tiver banco, ótimo, então não tem problema. Ou então você coloca o banco e a aplicação no mesmo, se isso funcionar para você, né? Na mesma máquina e replicadas, e aí você tem uma redundância geográfica, né? Uma máquina em cada zona. O outro cenário seria de performance, tá? E aí o de performance é o seguinte, ele vai a todo momento que está entrando um usuário, então imagina que entrou um usuário no Traffic Manager, ele vem para cá, e o outro usuário ele vem para cá, e ele está a todo momento verificando qual o tempo de resposta, de onde esse cara está vindo, qual é o tempo mais curto. Então, por exemplo, eu acessei, e eu vi que para cá deu 15 milissegundos. Vou botar aqui para cima, né? Então, para cá, deu 15 milissegundos. E nesse data center aqui, está dando mais ou menos 25 milissegundos, tá? Para quem está vindo da mesma região. Então ele já sabe que, então, o tempo de resposta para o data center de cima está menor. Então vamos mandar esse cara para esse data center porque está mais perto dele, tá? Então o Traffic Manager ele vai fazer essa inteligência de distribuir de forma ao que o data center está mais perto do usuário, tá? Mais ou menos como um CDN entre aspas, mas não é bem isso, tá? Mas só para ter uma noção. Então, você consegue fazer isso também com o Traffic Manager. E tem o Round Robin, que é justamente aquilo que a gente tinha falado, que o Load Balance não faz, você até consegue fazer aqui. Eu consigo fazer um balanceamento de Round Robin aqui, usando o Traffic Manager. Então, entrou um usuário, vai para cá, né? Então, usuário A, B, C, aí o usuário A vem para cá, o usuário B vem para cá, o usuário C vem para cá, tá? Então, meu Traffic Manager está criado, eu criei com esse nome. Então, se eu tentar acessar ele agora, o que eu configurei no meu Traffic Manager? Eu configurei dois endpoints, tá? Então, é o Quintas Web e o Quintas Web BR. Quem que é o Quintas Web? Quintas Web é aquelas minhas máquinas que estão nos Estados Unidos, tá? E o Quintas Web BR é aquela máquina que está no Brasil, tá? Brasil Sul, East e West, essas duas máquinas aqui. Então, como é que eu configurei o Traffic Manager? Eu tenho meus endpoints, eu adicionei o endpoint dos Estados Unidos como primário. Adicionei, na verdade, os dois endpoints, os dois estão online, ele faz check de performance. E aqui na configuração, eu estou selecionado como failover, e aqui tem a minha ordem de prioridade. Então, eu quero que ele acesse esse cara aqui primeiro, né? Se esse cara cair, aí sim ele manda para o cara de baixo. Então, se eu acessar o endereço do Traffic Manager, e é esse cara aqui que a gente vai botar no DNS, não é mais o Quintas Web, por exemplo, eu vou colocar o quintaswebtrafficmanager.net, tá? E vou botar o alias lá no DNS para apontar para o meu domínio. Eu quero usar meu domínio, não quero usar o trafficmanager.net. Né? Eu estou acessando aqui as máquinas do servidor dos Estados Unidos, tá? Quintasweb 02, em algum momento aqui eu caí na 1, tá? Se eu desligar agora aqui os dois servidores, a gente pode até testar isso, mas espero que não estrague a minha demo. Vamos ver. Vou desabilitar aqui os servidores do IS.
o Quintas Web 1 e o Quintas Web 2. Eu não preciso nem desligar a máquina, tá? Só de desligar o IS ele já vai verificar que a máquina não está respondendo. Então, por exemplo, estou desligando a Quintas Web 1, né? Se eu tentasse entrar naquele endereço do Quintas Web Cloud App Net, que é as máquinas dos Estados Unidos, eu já vou para 2 direto, tá? Então eu estou aqui na 2 e eu não vou para 1 nunca mais, porque a 1 caiu. Tá? Agora, se eu desligar a 2 também, estou com tanta máquina aqui que já está difícil de achar. Deixa eu entrar na 2 aqui. Ixi. Ah, tá. Eu tô com o meu... Deixa eu tirar o meu load balance aqui. Não, nem precisa. Então eu vou parar esse carinha aqui também. E se tudo der certo, a máquina 3 vai assumir. Pode ser que eu não consiga, na verdade, fazer a demo, porque ele tem o Traffic Manager opera da seguinte maneira. Ele precisa de algumas requisições falhas para ele indicar que teve problema e para passar para o próximo cara. Como só tem eu aqui testando, não sei se vocês conseguem me ajudar, mas como só tem eu tentando acessar o recurso, talvez eu não consiga visualizar, eu não troque no DNS para acessar a máquina 3 que está no Brasil. Mas eu acho que se todo mundo aqui ficar tentando acessar o serviço, eu acho que ele vai fazer a troca para mim. Bom, desliguei. Se eu tentar acessar agora o Quintas Web aqui, eu já não consigo, está conectando, está sem servidor nenhum. Ó, conectando. Então o Quintas Web caiu. As duas máquinas não estão respondendo. Agora, se eu tentar entrar no Traffic Manager, ó, todo mundo apertando F5 aí no Quintas Web Traffic Manager para ver se eu para ver se eu consigo fazer o teste. Eu sozinho talvez eu não consiga, tá? Eu preciso que mais gente acesse o Traffic Manager para ele ver que o servidor caiu. Também tem um TTL ali de um tempo específico que eu poderia ter reduzido. Deixa eu ver de quanto que está. $300, né? 300 segundos até lá eu já morri aqui. Reduzir aqui, não sei se dá para reduzir mais, vou botar 15 segundos. Não, 30. Tá vendo? Ele ainda não detectou que o outro caiu ainda, por causa do TTL que está muito alto. Ó, esperar um tempinho, daqui a pouco a gente vê se ele funcionou ou não. Opa, F5 no lugar errado. Bom, acho que eu tinha para falar é isso. Daqui a pouco a gente testa aqui se o Traffic Manager passou ou não. Se fosse um website bastante ativo, ele já tinha feito. Acho que é isso, Guilherme. Não sei se o pessoal tem pergunta para fazer enquanto isso. Cara, que massa. Muito legal aí o que você apresentou pro pessoal. Eu acho que sem isso que você fez, não dá para criar uma estrutura bem sucedida no Azure. Então, você cria, né? Só que a hora que começar a apresentar os problemas é que você vai ver que talvez você não tenha aproveitado melhor a infraestrutura de nuvem, né? E aqui a gente pode criar outras coisas, né? A gente está falando só de pouquíssimas ferramentas. Eu poderia estar
por exemplo, falando de escala automática, né? Que é um negócio bem facinho de configurar. Olha, foi pro 13 aqui, ó, que beleza, ó. Agora funcionou. Ó, que legal. Pô, show de bola. E aí, se fosse um site, eu tenho, já fiz projetos desse tipo usando o Traffic Manager, e é muito rápido, porque é um site que tem trocentos acessos por segundo, ele identifica que caiu muito rápido, então é coisa de alguns segundos, todo mundo já está sendo redirecionado para o segundo site, tá? Porque aqui realmente é um cenário muito isolado, a gente não consegue testar tão rápido. E o TTL também está a 300 segundos, né? 300 segundos até descobrir que deu problema, já está o pessoal do financeiro ligando, né? O pessoal de negócio. Isso aí pode ser útil pro Black Friday, né? Exatamente. O que é legal para Black Friday? Se eu entrar aqui agora no meu Quintas Web, que está dentro desse Cloud Service, eu consigo colocar escala. Então, por exemplo, imagina que eu tivesse aqui 5 servidores. Talvez no horário de pico, 5 servidores faça sentido. Mas ela chegando à noite, são 11h30 da noite, se tem alguém acessando o meu servidor, às vezes caiu 80%, 90% aí o tráfego do meu servidor, porque o tráfego é o horário comercial, né? Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho 5 máquinas, no meu caso eu só tenho 2 máquinas, né? Eu posso criar aqui uma escala, tá? Ela pode ser customizada, eu vou colocar aqui simplesmente de dia e de noite, tá? Meu dia seria de 8 da manhã a 8 da noite. E aí eu posso setar aqui, de dia eu tenho 2 máquinas e à noite eu só tenho uma máquina, tá? E aí ele faz isso para mim, o trabalho de desligar as máquinas e cortar custo, tá? O chato de trabalhar com máquina virtual, e eles vão lançar um negócio novo agora chamado Virtual Machine Sets, mas hoje o chato da autoescala para máquina virtual é que eu tenho que ter as máquinas preparadas. Então se eu quero fazer autoescala de até 10 máquinas, sei lá, 50 máquinas, eu vou ter que ter as 50 máquinas aqui. Nem que elas estejam desligadas, tá? Mas eu tenho que preparar todas as 50 máquinas para que esse autoscale funcione. Porque aqui ele sempre vai me dar a contagem máxima, tá? De máquinas que eu tenho. Agora, o que eles estão fazendo agora é um modelo em que você faz uma imagem e a partir dessa imagem ele vai escalar quantas vezes você quiser. Então você não precisa preparar mais máquinas. Ele já vai assumir que todas as máquinas são iguais, têm o mesmo conteúdo, e aí ele faz o trabalho de escalar automaticamente sem precisar criar essas máquinas. Ele escala automático, então. Isso. Outros métodos, né? Se a tua aplicação é um tipo de aplicação que usa muito CPU, e você sabe que, de repente, estou tendo muitas vendas no CPU, vai lá para cima, e aí você consegue configurar alguma coisa do tipo, bom, depois de acima de 80%, né, eu quero que suba uma máquina. Tá? Abaixo de 60%, eu quero que desça uma máquina. Então você consegue controlar via CPU também, tá? E usar aqui o limiar que você preferir. Né? Então eu quero trabalhar com 70%. Passou de 70%, sobe 2 máquinas aí. Sobe uma máquina. Até o limite também de máquinas que eu tenho. Tá? Mas você também consegue fazer isso. O outro é fila. Mas aí seria mais alguma coisa do tipo, daquele cenário, por exemplo, que eu dei de, sei lá, tô convertendo vídeo, eu sei que cada máquina minha consegue converter 2.000 vídeos aí. Tá? E só que agora, putz, eu lancei uma campanha, estou fazendo conversão de vídeo para Globo.com. E aí tá todo mundo mandando vídeo do BBB e eu preciso converter esses vídeos para botar lá no video show. E aí você sabe que uma máquina entrega 2.000 conversões aí num determinado período. Então, você está com uma fila de 5.000, sobe umas 3 máquinas aí para aguentar essa demanda. Né? E aí ele sobe automaticamente para você de acordo com essa especificação que você cria. Né? Então, cada maquininha aqui. Isso, exatamente. Então, isso aqui também é um cenário específico aí, bem interessante para usar. Porque ele vai escalar para cima e para baixo só com a demanda. Né? Você não vai pagar 10 máquinas se está usando 2. Né? O legal é que para cada cenário que cabe a tua necessidade, você tem uma forma, o Azure te disponibiliza isso, né? Sim, sim. E eles estão criando novos meios também, né? Acho que no portal novo já tem mais do que apenas o CPU e fila, tá? Vai ter outras coisas também. Show de bola. O Leonardo estava falando o seguinte, na Amazon já tem automático isso, certo? Uma pergunta. É parecido, é o mesmo esquema. A Amazon tem a vantagem de que ele escala por memória, mas
Mas realmente tem essa funcionalidade sim na Amazon, de você não precisar fazer a máquina virtual. Você cria um modelo e ele escala usando esse modelo, né? Tem essa funcionalidade sim. O Azure vai sair agora. E o Rodrigo Soares está perguntando o seguinte: posso criar isso on-premise e off-premise? O que exatamente? Talvez ele esteja Rodrigo, falando de outra coisa que a gente estava falando antes aí. Rodrigo, por gentileza, reformula essa perguntinha que a gente não conseguiu captar. A gente já solta a sua resposta aqui. Cara, mas o Amazon a Microsoft Azure vai crescer muito, cara. Já é um puta produto e vai crescer muito, né? Sim, tá crescendo pra caramba, né? Ainda mais no Brasil. Tá se tornando um dos principais mercados aí que eles estão investindo, né? E pela conversa que eu tive com o pessoal da Microsoft recentemente, eles falaram que o mercado do Brasil foi o que mais cresceu. Pô, é bom pra nós, né? Ah, com certeza. É bom pra nós. Engloba e agrega muita coisa. É, Desde do on-premise com a nuvem, você consegue melhorar a escalabilidade de serviço, né? sim. Em nuvem híbrida também, né? E é um negócio, assim, seja um momento de crise ou não, você consegue economizar mais aqui do que o modelo tradicional de hosting. Principalmente por esse negócio de você poder desligar a máquina on demand, botar ela com um sizing de acordo com a demanda daquele momento. Então, assim, ó, eu falei aqui de desligar a máquina, mas eu podia estar simplesmente fazendo um reboot dela e chegar no final do dia, não preciso de 16 cores, eu preciso de 4 cores só. Posso fazer isso também, esse tipo de trabalho, né? E aí, pô, pagando um terço aí do que eu estava pagando antes, né? Esse tipo de um quarto, né? Esse tipo de coisa também é possível. E não dá para você simplesmente num ambiente aí de colocation, de hosting, você fazer esse tipo de cenário. Você vai estar sempre pagando o pico, né? Que é o que você precisa. Então, quando você começa a comparar valores, você vê que aqui realmente você vai economizar bastante. Mas você vai economizar bastante se você não trabalhar com uma arquitetura igual você trabalha com o modelo de hosting. Tá? Não Aham. adianta nada eu ter dois servidores lá no meu Audível, no meu, sei lá onde, no minha Tvit, sei lá. Não adianta nada eu trabalhar com dois caras desses aqui com 16 cores lá, e chegar na Azure e botar dois caras desses com 16 cores. Tá? Não vai fazer diferença nenhuma, vai dar a mesma coisa. Se bobear no Azure vai ficar mais caro. Tá? Vai ser uma pancada isso nas costas, né? Então, por isso que é importante trabalhar dessa maneira aqui. Não é só uma questão de SLA, também é uma questão de corte de custo, né, de economia, de otimizar os recursos que você está trabalhando. E aí, além disso, além de trabalhar com IaaS, né, infraestrutura, também pensar em plataforma. Né? Por que você vai ficar, pô, para que eu preciso aqui pagar dois SQL Enterprise para poder fazer replicação via Always On? e, ter que me preocupar em fazer patch do sistema operacional, não sei o quê. Pô, eu boto ali o SQL Azure, já faz isso tudo para mim, faço minha replicação, custa um décimo do que custa esse cara aqui, e dou lá para o meu desenvolvedor, já tem lá o login, a senha, ele faz o que ele quiser e não precisa se preocupar com a infraestrutura. Né? Então, por que a gente Viva pensa com ele, né? tanto em infra, né? Se você tem tantas plataformas? É justamente o diferencial do Azure. A plataforma. Ele começou com plataforma, por muito tempo não tinha máquina virtual no Azure. Depois eles colocaram máquina virtual, acho que mais por uma demanda, por questionamento, assim, a Amazon tem, do que realmente acho que vontade deles de explorarem isso. Mas hoje em dia quase tudo que em parte de infra que a Amazon faz, o Azure também faz. Não dá nem para ficar comparando os dois, porque cada um Não. faz as coisas de cada jeito, né? A Amazon tem as suas plataformas, tem seu modelo de infraestrutura, o Azure também tem. Não dá para fazer depara e dizer que é igual, né? Cada um tem suas vantagens, desvantagens, limitações ou não, tá? Mas os dois, acho que são os dois big players aí.
apesar de eu trabalhar com Microsoft, eu acho que os dois, assim, você está muito bem servido. Isso é bacana, né? Porque se não tivesse essa concorrência saudável entre essas duas empresas, não teria dois produtos tão bons, né? E custo é quase igual. Porque aí um abaixa o preço, o outro também abaixa. Vai ter coisa que. Eu acho um modelo que a Microsoft trabalha um pouco mais fácil, porque, por exemplo, a Amazon bota muitas coisinhas que você fica meio complicado de calcular, transações em disco, e a transferência, e não sei o quê, e tudo com aqueles centavinhos quebrados, né? E fica muito chato de calcular. Na Azure meio que você só paga aí o espaço que você está ocupando, não paga nada de dados de entrada, só de saída. Então é mais fácil de calcular. Aí você vê o valor da computação na Amazon um pouquinho mais barato do que no Azure. Só que compensação você paga o balanceamento de carga na Amazon e no Azure você não paga. Então, no final das contas, está tudo a mesma coisa. Então é termos de que mais você gosta e se você prefere trabalhar com plataforma Azure, eu acho que vai ter um diferencial em cima da Amazon, né? Legal. Só para terminar, tem 4 perguntinhas aqui do Leonardo Fogaça. O conceito de DevOps já está implementado no Azure? Tá. Inclusive esse ARM que eu falei, que é o outro modelo de você implementar infraestrutura, ele é bem voltado para isso. Como é que você pode, por exemplo, toda essa infraestrutura que eu montei aqui poderia ser implementada num simples arquivo JSON, tá? Então eu crio um arquivo JSON onde eu digo quantas máquinas vai ter, quais são as dependências, qual é o storage, qual é o tamanho de disco, quais são as regras de file, tudo isso eu boto lá dentro do arquivo JSON e mando executar no PowerShell. E ele vai montar essa infraestrutura toda para mim. Tá? E aí você pode usar esses arquivos JSON para fazer provisionamento aí de aplicações, ou adicionar máquinas no ambiente, né? Eu sempre dou o exemplo da Netflix, né? Porque eles usam tantas máquinas virtuais em nuvem, né? A gente está falando de 1, 2, 3 máquinas aqui no Balance, os caras adicionam 500 máquinas de uma vez, né? Você não vai adicionar 500 máquinas de uma vez na mão, você vai adicionar via script, né? Então você precisa adicionar 500, remover 500, então você precisa de alguma coisa para te ajudar nisso. Então o ARM ele entra justamente nesse conceito. Você tem um portal, você pode fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, né? Next, finish, mas você também pode criar um arquivo JSON e fazer o deploy em cima disso, né? Ou via PowerShell também, você consegue fazer deploy dessa maneira. E existem também integrações aí com Chef, Puppet, essas plataformas aí para fazer deploy, né? Deploy de infraestrutura como código, né? Todos esses grandes players também suportados no Azure você consegue utilizar. Legal. Do Rodrigo. Ele disse o seguinte: vamos supor que eu tenho meu IS local e quero que seja replicado no Azure. Lembrei agora que pode se conectar via certificado IP fixo. No caso, qual é melhor? Via certificado ou IP fixo? Você diz o certificado, tem o certificado que é de domínio e tem o certificado que é de IP, né? Provavelmente deve ser o wildcard. O wildcard não tem problema, né? Você vai configurar ele normalmente na máquina e no DNS você aponta o DNS para aquele IP da máquina, o Waze vai funcionar normalmente, não vai ter problema. O outro certificado, que é o certificado que é por IP, que é mais chatinho, né? Você vai ter que configurar o IP antes, né? E depois você gerar o certificado. Aí você fica preso ao IP aquele IP específico, né? Aham. Tem mais aqui. O Guilherme, quais são os exames para a certificação do Azure? Vai ser o 532. Vai ser o 532, 533 e 534. Tá. O 532 ele é mais focado em desenvolvimento. O 533 ele é mais focado em infraestrutura e o 534 é mais focado em arquitetura. Se você fizer os três, você vira MCSD. Né? O que está faltando para mim é o de desenvolvimento. Ainda não consegui parar, porque tem muita coisa ali que envolve estudar SDK das plataformas, né, e que eu nunca utilizei.
E eu ainda não consegui parar para estudar isso, né? Que não faz mais parte do meu dia a dia. Algumas coisas eu nunca mexi, na verdade. Algumas eu já trabalhei com, eu já trabalhei um pouco com desenvolvimento, então algumas eu sei, já conheço das SDKs. Mas a de infraestrutura é a 533 e a de arquitetura é a 534. Né? São essas três aqui. Legal. Para terminar, quanto à banda de conexão em caso de ter sites ou outras coisas que precisam de muita velocidade? Qual a velocidade padrão? Ixi. Cadê? Eu não entendi a pergunta. Quanto à Essa banda de mesmo. conexão deve ter sites ou outras coisas precisam de muita velocidade? Ah, você diz a banda da rede, eu acho que eu entendi isso, né? Que é a banda da rede virtual. A conexão de 100 megabits na rede virtual padrão, tá? Você consegue ter uma rede virtual mais para saída, né? Mais elevada usando Express Route, que é um outro tipo de rede. É uma rede especial e aí envolve até passar fibra entre o teu data center com o do Azure. Tá? Mas é uma rede que pode chegar acho que até 200 mega, 1 gigabit, acho que é 1 gigabit que chega. Para dentro do Azure, se você não está falando de sair a conexão de dentro do Azure, então vamos supor, eu preciso que a comunicação dessa máquina aqui e essa, que estão dentro do mesmo data center, seja muito rápida. Tá? Existem máquinas especiais para isso. Tá? Existem máquinas que têm uma banda absurda lá de rede, que servem para fazer simulação, tem máquinas específicas para computação matemática, um monte de coisa. Mas tem umas máquinas específicas para rede também. Então, se elas precisam se comunicar com mais do que os 100 megabits que você tem de banda, existem essas máquinas aí que chegam a gigabits aí de conexão. Tá? Mas isso eu estou falando de dentro do Azure. Tá? As duas máquinas estão dentro do data center do Azure. Se você está falando para sair do Azure, então eu tenho mais de 100 megabits saindo, né? Aí sim você vai precisar de uma outra, vamos supor, uma troca de dados maior de 100 megabits com o seu data center com Azure. Né? Aí sim você vai precisar do Express Route para chegar em velocidades maiores. Tá? Legal. Eu acho que tem a última aí, do Leonardo. Você pode criar uma máquina física no Azure, como pode criar no cloud da IBM? Máquina física seria uma máquina que você tem hoje, converter ela para uma máquina virtual, eu imagino. O Azure, ele trabalha, no fundo isso aqui atrás é um Hyper-V, tá? É um Hyper-V modificado. Então, se eu estou falando máquina virtual, se eu pegar aqui, por exemplo, no Storage, entrar em qualquer uma dessas máquinas, qualquer um desses storages aqui, eu tenho o VHDs, eu tenho aqui o VHD dessa máquina. Se eu fizer o download dessa máquina, eu consigo subir ela no meu Hyper-V normalmente. Na minha máquina aqui agora eu faço download e subo ela. A mesma coisa no sentido inverso. Se eu tenho uma máquina local minha, seja ela virtual ou não, e eu possa converter isso para um VHD, tá? Se ela já está na Hyper-V, já é VHD, ou VHDX. Né? VHDX não é suportado ainda, só VHD. Mas você consegue converter isso aqui. Né? Mas se a máquina é física, você também tem umas ferramentas que convertem máquina física para VHD, né? E aí você consegue fazer o upload dessa máquina para cá e subir a máquina. Tá? Não tem nada que te impeça. Aliás, essa integração é muito boa. É uma das vantagens do Azure em comparação à Amazon. Na Amazon é bastante difícil você conseguir fazer essa troca de máquina, uma para lá, outra para cá, porque a plataforma é própria. Né? Então, aqui não. Aqui eu faço download, subo a máquina aqui normalmente, mesma coisa local, posso fazer uma máquina aqui e subir para o Azure. Tá? Existem ferramentas para isso, que é o Microsoft Virtual Machine Converter. Inclusive, além de máquina física, ele faz de máquinas de VMware também. Então, se a máquina está rodando em um SX, um vCenter, ele consegue converter a máquina e já sobe direto no Azure. Tá? Essa ferramenta faz isso para você. Converte de machine de disco, VMware host para Hyper-V host, converte para Windows Azure ou computadores para Hyper-V host e aí vai. Tá? Show de bola. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Já são 10 para meia-noite, mas ainda estamos aí com 13 guerreiros
E valeu mesmo, galera. Valeu bem, valeu muito a pena estar até esse horário, porque são informações privilegiadas aí para quem quer trabalhar com o Azure, principalmente relacionado a manter a infraestrutura ou criar uma infraestrutura saudável, não é não, Bruno? É Cara, isso aí. obrigado. Obrigado por esse tempo aí, por estar aí conosco novamente no 15 da TI, apresentando mais uma vez um conteúdo de primeira. Valeu, cara. Valeu, eu que agradeço. É isso aí, turma. E com assim vai finalizando mais um Quintas da TI. Grande abraço a todos vocês.